Fala galera, eu sou Lelê, sejam bem-vindos ao canal Aleatório. Hoje a gente vai falar sobre duas notícias. A primeira é sobre A Hora do Rush 4, que estaria voltando aí para produção, para desenvolvimento, depois de um pedido do Trump. E a segunda é sobre o filme de Jair Messias Bolsonaro, que será protagonizado simplesmente por Jim Caviezel. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre essas duas notícias, mas antes, curta esse vídeo aqui, se inscreve no canal, compartilha e deixa um comentário, né? Comenta algo sobre as duas notícias aí, o que vocês acham sobre isso. Primeiro, se vocês gostam da franquia de A Hora do Rush, eu particularmente amo. Para mim é uma das trilogias ali de comédia, né? Mais bem sucedidas e mais bem estabelecidas que já fizeram. E também sobre o filme do Bolsonaro, né? Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre isso. Eu já gravei um outro vídeo aqui sobre notícias, assim, no formato que eu vou fazer esse daqui hoje. E foi muito bem. Obrigado a cada um de vocês, né, que assistiram ali o vídeo, que comentaram, que curtiram. Isso ajuda muito o vídeo a alcançar mais pessoas. E eu espero que esse daqui também vá tão bem quanto e até mais, né? Porque agora temos mais inscritos aqui no canal. Então eu espero que esse vídeo alcance ainda mais pessoas. Beleza? Então vamos lá para a primeira notícia sobre A Hora do Rush 4, que estaria em desenvolvimento, né? Que a Paramount finalmente vai tirar do papel depois de um pedido simplesmente do presidente Donald Trump. Isso foi noticiado aí em vários portais americanos, né? Em vários portais internacionais. Aqui no Brasil eu achei pouca matéria falando sobre isso, mas eu peguei uma aqui da Isto É. Olha só, A Hora do Rush ganhará novo filme após lobby de Trump, diz jornalista. Os veículos que cobrem a indústria de cinema nos Estados Unidos já haviam noticiado que a Paramount queria reviver a franquia A Hora do Rush, iniciada em 1998 e dirigida por Brett Ratner, acusado de má conduta e assédio pirinim em 2017. A notícia agora é que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez lobby para que a sequência saísse do papel. E só aqui nessa notícia, nessa matéria aqui da Isto É, eu já vejo duas coisas muito interessantes. Primeiro, o grande fato de que a Paramount quer reviver a franquia da Hora do Rush. Lá em 2022, o Jack Chan ele já tinha dado notícias, né? Já tinha falado sobre a franquia, de que eles estavam conversando sobre o Jack Chan, junto com o diretor, junto com o Chris Tucker também, estavam conversando sobre reviver a franquia de fato e tudo mais. Porque agora, cara, é muito complicado você reviver a franquia da Hora do Rush, porque tanto o Chris Tucker quanto o Jack Chan já estão bem mais velhos, cara. O primeiro filme da franquia saiu em 98. Já são quase 30 anos aí de diferença entre um e outro, né? É a mesma coisa, por exemplo, que A Paixão de Cristo tá sofrendo hoje em dia, né? Porque a sequência vai vir no ano que vem, se eu não me engano, só que o primeiro filme é de 20 anos atrás. Então eles tiveram que trocar todo o elenco, tiveram que fazer toda uma reformulação ali estrutural do filme para que a continuação viesse. E isso não foi visto com bons olhos pelo público. E por mim também, porque eu queria o Jim Caviezel como Jesus Cristo de novo ali atuando no papel. Mas o Mel Gibson achou melhor trocar todo o elenco até pelo tempo do primeiro para esse filme de agora. E é exatamente a mesma coisa com A Hora do Rush. E A Hora do Rush ainda, para quem ainda não assistiu, recomendo que assista os três. Mas para quem ainda não assistiu, A Hora do Rush é um filme de comédia e ação, onde tem o policial, o Chris Tucker, né, um policial americano, e o Jack Chan, ele interpreta um segurança chinês ali, do primeiro-ministro da China, e eles formam uma parceria improvável, né? O Jack Chan com as artes marciais, que, cara, ele é mestre em fazer isso, e o Chris Tucker ali fazendo mais o alívio cômico do que qualquer outra coisa. E foi uma parceria que funcionou demais, cara. Desde o primeiro filme, é muito engraçado, funciona muito bem. E eu já queria que tivesse esse A Hora do Rush 4 há muito tempo. Mas, como o Jack Chan já tá mais velho, até o próprio Chris Tucker já tá mais velho, é muito difícil ele conseguir fazer as mesmas acrobacias que ele fazia lá na Hora do Rush, a fazer, sabe, entregar o mesmo nível de ação, cara, é impossível, humanamente é impossível. E o Jack Chan não gosta de usar dublê, até porque ele foi dublê no começo da carreira dele, né? Então, ele não gosta de usar dublê e ele não gosta de usar efeitos especiais também, né? CGI. Praticamente todos os filmes dele são de efeitos práticos, é ele mesmo que faz todas as manobras de ação, que faz, cara, a escala prédio, cara, tudo, absolutamente tudo
é ele que faz, e é ele que faz a coreografia também de tudo, né? De todas as lutas ali. Ele é muito bom, ele é genial, cara. Ele é outro nível, assim, pra mim. E fazer esse Hora do Rush 4 eu acho que é difícil, particularmente pra ele, porque, cara, imagina, o cara que tá acostumado a fazer tudo, a fazer todas as coreografias, a gravar, a ele mesmo atuar cenas de ação, escalar prédios ali e tudo mais. Tem um filme, cara, que ele desce um prédio pelo lado de fora, pulando de ar-condicionado para ar-condicionado ali. Um andar para baixo ali, ele vai pulando em cima de cada um dos ar-condicionados. E é ele mesmo que faz aquilo, cara. Ele não usa dublê e não usa efeito especial. Cara, é sinistro, o maluco é sinistro. A corretora de seguro dele tenho mais medo de filme dele do que do Tom Cruise. Enfim, para ele deve ser particularmente difícil porque ele já está acostumado com isso. E pensa, ele vai fazer um filme que ele não pode fazer tudo isso, mas deve ser... Não é mexer no ego, mas, sabe? Ele deve ficar muito decepcionado com ele mesmo, porque a idade chega, né? Infelizmente a idade chega para todo mundo. Mas eu espero que esse filme realmente vá bem, não só porque o Trump pediu, né? Mas porque o filme é bom, a franquia é excelente. E eu tenho certeza que a partir dessa notícia agora, que as pessoas, principalmente as pessoas de esquerda, sabem que o Trump pediu para continuar, eles vão criticar. Eles vão achar horroroso, mesmo os dois protagonistas sendo um asiático e um negro. Eles ainda vão achar algum motivo para criticar. É claro. Pode ter certeza disso. E um outro ponto também sobre a notícia aqui, né, da Hora do Rush, é que todos os portais que noticiaram esse fato aqui da Hora do Rush, sempre quando eles vão falar do diretor, né, do Brett Ratner, eles batem na tecla de que o Brett Ratner foi acusado por assédio nanananas lá em 2017. E é engraçado isso, porque toda a acusação já rolou ali e tudo mais, e não foi comprovado. Ele não foi, de fato, condenado por isso, mas os portais insistem em lembrar o público sobre isso, né? Por quê? Simplesmente porque ele tem associação com Donald Trump. Então, qual que é o modus operandi da galera, né? Se alguém de direita, vamos lembrar de absolutamente tudo que já aconteceu com ele, mesmo que não seja verdade. Até porque, se realmente desse para ser comprovado que ele realmente fez tudo isso que acusaram ele teria sido condenado. Aí você pode até me falar, né? Ah, não, mas pela influência que às vezes as pessoas têm, mesmo com provas, elas podem não ser condenadas. Olha o caso do P. Diddy, cara. Negócio incrível ele não ter sido condenado por tudo que ele foi acusado, mesmo com provas. Não estou falando que é o mesmo caso do Brett Ratner aqui. Mas o Brett Ratner, ele não foi condenado. Acusaram ele, rolou todo o processo ali e ele não foi condenado. Só que os portais insistem em lembrar desse fato, que ele foi acusado e ainda colocam um termo de uma forma muito pesada. Brett Ratner foi acusado de assédio nanananas em todos os lugares. Todos os portais de esquerda que falam sobre isso lembram o público desse fato. Só que para mim é muito curioso isso que a galera faz, que a grande mídia faz, né? Essa manipulação estúpida, porém que funciona muito, porque sempre quando eles colocam uma figura de direita, eles fazem isso. Porém, sempre quando eles vão noticiar algo sobre alguém de esquerda, eles ou relativizam muito ou nem citam mais. Dois casos, por exemplo, Silvio Almeida, que foi acusado também da mesma coisa pela Aniele Franco. Duas pessoas de esquerda. E ele foi acusado pela Aniele também por assédio, nanananas, e foi até demitido do cargo. Só que quando os portais de esquerda noticiam esse fato, eles tentam passar um pano, eles tentam suavizar tudo isso. Porque eles colocam assim, Polícia Federal indicia Silvio Almeida. Eles não colocam esse termo tão gritante para o público de que Silvio Almeida foi acusado. Cara, você dá um peso completamente diferente falando que a pessoa foi acusada, é muito maior esse peso, do que você falar que a Polícia Federal indicia tal pessoa. Tá vendo como suaviza a coisa? Você tira todo o peso da pessoa em si, que fez o que fez, ou teoricamente fez o que fez, e você coloca todo o peso na Polícia Federal. Porque você fala que a Polícia Federal que indiciou o Silvio Almeida. Olha isso. Polícia Federal indicia Silvio Almeida. Agora o peso. Silvio Almeida foi acusado de assédio. Ó, é outro peso, cara.
Só que os portais de esquerda, quando vão noticiar sobre alguém de esquerda, eles usam esse tipo de semântica, né? Usam esse jogo de palavras para suavizar a coisa. Um outro exemplo também, Padre Júlio Lancelotti. Existem vídeos que comprovam as coisas ruins que ele já fez com menores, existem mensagens que comprovam, mas sempre quando algum portal de esquerda vai noticiar o fato sobre o Padre Júlio Lancelotti, eles não citam mais absolutamente nada do que aconteceu. Eles não falam um A sobre essas acusações. Já no caso do diretor aqui, do diretor Brett Ratner, que foi algo que aconteceu lá em 2017, aí eles fazem questão de colocar que o Brett Ratner foi acusado de fazer tal coisa. Percebe a diferença? Mas eu quero saber a opinião de vocês, né? Se vocês gostam dessa franquia da Hora do Rush, se vocês já assistiram, o que vocês acham dos filmes do Jack Chan, porque eu sei que não é todo mundo que gosta também dos filmes do Jack Chan. Não sei como, porque o cara é sinistro. Mas deixa aqui nos comentários, vai ser bem legal de saber a opinião de vocês. E bora para a segunda notícia, que é sobre o filme do Bolsonaro interpretado pelo Jim Caviezel. Vocês devem ter visto aí recentemente muitas matérias, principalmente de portais da grande mídia, né, portais de esquerda, noticiando que o Bolsonaro vai ganhar um filme no ano que vem já, e será interpretado pelo Jim Caviezel. E já colocaram até o elenco principal inteiro, né, quem vai fazer o Bolsonaro, quem vai fazer os filhos do Bolsonaro, o diretor do filme, o nome do filme, que em inglês seria Dark Horse, em tradução livre, O Azarão, e inclusive, muitos canais aqui no YouTube também já noticiaram isso, como se isso fosse um fato consumado. Eu confesso para vocês que eu pesquisei bastante, cara, antes de gravar esse vídeo, porque eu fiquei impressionado com essa notícia e fui atrás. Mas eu não achei absolutamente nada sobre nenhum estúdio confirmando a notícia, não achei nenhuma declaração do Jim Caviezel confirmando a notícia, não achei nenhuma notícia gringa, né, nenhuma notícia americana falando sobre isso, sobre essa produção. Inclusive pesquisei no site do IMDb, não tem absolutamente nada falando sobre o filme. E o site do IMDb, ele não coloca só filmes que já lançaram. Você consegue entrar e ver informações de filmes que ainda serão lançados também. Já tem os Vingadores do ano que vem e o de 2027 lá, por exemplo, para você consultar ali algumas informações já confirmadas. E não tem nada sobre esse filme Dark Horse, ou O Azarão. Se você pesquisar por Dark Horse lá no IMDb, você vai achar um outro filme completamente aleatório, que não tem absolutamente nada a ver com esse tema, com o Bolsonaro, com o Jim Caviezel. Então, no IMDb já não achei nada de estúdio, não achei nada do Jim Caviezel falando. No site do Box Office, que é o site que eu costumo entrar, né, para trazer aqui informações sobre bilheterias, eles também trazem datas de lançamentos dos filmes. E não tem nada, absolutamente nada, falando sobre Dark Horse. A impressão que eu tenho é que um portal do Brasil soltou a matéria, os outros copiaram aquele modus operandi, né, de uma certa agência publicitária gigantesca aqui do Brasil, que tem páginas como o Choquei no seu catálogo, que postam, que todo mundo posta a mesma notícia e aí parece que a internet inteira está falando sobre aquilo. Para mim, foi basicamente essa a estratégia, porque eu não achei nada confirmando de verdade que vai ter esse filme no ano que vem. E cara, para o filme ser no ano que vem já, a gente deveria ter mais informações sobre esse filme. Principalmente um filme dessa magnitude, que você tem o filme sobre uma figura extremamente influente aqui do Brasil e sendo interpretada por um ator extremamente importante, né, lá dos Estados Unidos, como o Jim Caviezel. Importante porque ele é um baita de um ator, tudo que ele faz gera polêmica. Infelizmente, tudo que ele faz gera polêmica por conta da esquerda que insiste em cancelar cristãos. E ainda existem cristãos de esquerda, cara. Como pode? A esquerda que odeia e quer eliminar, e quer cancelar a todo custo todo e qualquer cristão. Ainda existe cristão de esquerda. Vai entender. Enfim, não tem como não falar sobre esse filme e não falar sobre política. Cara, é um filme de um político. Estamos falando aqui de um filme de um político. Então não tem como a gente não falar sobre esse filme, se realmente vier a existir esse filme, sem falar sobre política também. Então não venham me criticar aqui por causa dos meus comentários, hein? Enfim, resumindo aqui a minha opinião sobre essa notícia, né? Para mim é um rumor travestido de notícia
que todo mundo começou a noticiar isso como verdadeiro, como fato já consumado, mas que não tem bases ali para realmente eu acreditar que vai acontecer isso. E outra, para mim, péssimo timing para fazer um filme do Bolsonaro. Péssimo timing. Mesmo ano que vem sendo ano de eleição, né? As pessoas quererem fazer lobby a todo custo aí pro político que mais gosta e tudo mais. Mas ainda assim, cara, não acho uma boa ideia fazer um filme do Bolsonaro, ainda mais um filme americano. Porque a gente está acostumado a ver filme americano, né? E os Estados Unidos, eles fazem filmes sobre pessoas de outro país, até filmes cristãos, por exemplo, né? Filmes sobre Jesus. O único filme que fez na língua original de Jesus foi A Paixão de Cristo. E por isso, para mim, é o melhor filme sobre Jesus da história. Os outros são todos na língua americana. O próprio The Chosen, que é uma série incrível sobre Jesus ali e os seus discípulos, eles falam em inglês. E a gente já está acostumado com isso porque a gente não fala a língua de Jesus, né? A gente não entende a língua natal ali de Jesus. Até quando eles fazem sobre figuras francesas, italianas e tudo mais, como foi o caso do Napoleão, o filme do Napoleão, era tudo em inglês. E a gente já está acostumado com isso. Porém, a gente vê um filme sobre uma figura brasileira e o filme sendo falado em inglês, eu acho que pra gente ia bugar muito a mente, cara. Eu, particularmente, ia achar muito esquisito. Eu ver um filme sobre um brasileiro, só que no filme ele tá falando inglês. Então isso ia me bugar muito. E ver o Jim Caviezel gravando, fazendo um filme falando em português, cara, ia ter que ter muito tempo de ensaio pra esse cara conseguir falar em português e realmente nos passar a sensação de que ele é um brasileiro, né? Falando de fato o português como a língua nativa dele. Porque quando a gente vê alguns americanos falando em português em filmes, é um negócio bizarro. Mas enfim, essa é a minha opinião, né? Eu não sei o quão positivo seria um filme do Bolsonaro em inglês, né? Protagonizado ali pelo Jim Caviezel, apesar de gostar muito do ator, tá? Mas enfim, essa é só a minha opinião, né? Agora eu quero saber a opinião de vocês também sobre esse possível filme. Vou colocar como possível filme, porque não vi nada comprovando que o filme realmente vai sair. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários que vai ser bem legal. E é isso, abraço!